Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre a minha última leitura, que foi o Diário de Helga. O Diário de Helga conta a história da Helga, uma menina que tinha por volta de 11 anos, e ela começa a escrever o que acontece na vida dela, no cotidiano familiar, como a vida política afeta o cotidiano dela, e o diário começa quando ela ouve no rádio que a Alemanha e a Tchecoslováquia tinham fechado um acordo e que a Alemanha protegeria a Tchecoslováquia. Então o diário começa dessa forma, ela se questionando que tipo de proteção a Alemanha estaria proporcionando à Tchecoslováquia e contra quem, de que forma que isso ocorre. Ao longo desse período, ela vai escrevendo não só sobre as pequenas mudanças que ocorreram no cotidiano dela devido à vida política do país, e posteriormente sobre a extradição para Terezin, que é um campo de concentração onde as pessoas viviam, os judeus eram mandados, primeiro da Tchecoslováquia, depois de outros países europeus também, e posteriormente a vida dela em campos de extermínio, as dificuldades que ela teve, coisas relacionadas a como era ser uma judia no meio da Segunda Guerra e viver num campo de concentração. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu comprei esse livro, acho que há uns 2 anos quase. Eu vi na livraria Cultura, eu falei, preciso levar. Levei, chegando em casa, deixei ele na estante. Depois eu li uma segunda vez e pensei, ai, fiz um mau negócio. Porque eu já tinha lido o Diário de Anne Frank. E na hora, quando eu vi que era um diário também, eu pensei, não, vou ler com certeza. Mas depois em casa surgiu um desinteresse, porque eu pensei, ai, vou ler a mesma história que eu já li, eu já sei o que acontece na Anne Frank. Geralmente essas histórias de guerra não mudam quase nada. Não cometam esse erro. Leiam o Diário de Helga, porque ele é totalmente diferente do Diário de Anne Frank. Se você gostou do Diário da Anne, eu tenho certeza que você vai amar ainda mais o Diário da Helga. E se você não gostou do Diário da Anne, existe uma grande possibilidade que você se interesse pelo Diário da Helga. Por quê? O Diário da Anne, ambos são diários, ok. Alguns pontos que valem a pena a gente ressaltar. No diário da Amy, desde o começo nós já sabemos que ela vai morrer. Então isso é algo muito triste, porque quando eu estava 2 capítulos de terminar, eu não quis mais ler. Eu abandonei o livro por 2 semanas porque eu não queria chegar ao final, eu não queria que as cartas do diário terminassem. Já no diário da Helga, nós sabemos que ela sobrevive. Outra coisa muito diferente em ambos. O diário da Anne não foi reescrito pela Anne porque ela morreu na guerra, infelizmente. Já o diário da Helga, ela abandonou ele quando ela saiu de Terezin. Depois que acabou a guerra, ela conseguiu que o tio dela pegasse os manuscritos que tinham sido escondidos num lugar da cidade, e ela continuou escrevendo que ela não pôde escrever nos campos de extermínio, porque eles não tinham liberdade, eles não tinham privacidade. E essa última parte, ela começou a escrever como se ela tivesse escrito na época, mas não, ela escreveu um tempo depois. Além dessa diferença de ter reescrito a parte final porque ela não conseguiu escrever no momento exato, outra diferença interessante em ambos é que a Amy, ela nunca contou pra gente a experiência dela num campo de concentração, num campo de extermínio. Ela nunca chegou a descrever essa vivência para nós. Nós sabemos da vida dela pelo que ela conta, entretanto, ela vive no anexo, escondida, ela as dificuldades que ela compartilha conosco são as dificuldades referentes a um grande número de pessoas em um espaço reduzido e os choques de cultura dessas pessoas, porque elas são diferentes, elas têm opiniões diferentes, a forma como elas veem a vida é diferente, o cotidiano delas era diferente e elas têm todos esses choques. Então, o livro da Amy é muito mais introspectivo, é muito mais sobre as angústias, as dores, as inseguranças, os, as frustrações de uma adolescente, de uma menina que
está se tornando mulher e que ela tem que lidar com a relação familiar, que sempre é difícil, mas devido à guerra, devido a essas questões políticas, de uma forma mais complexa ainda. Já no caso da Helga, nós temos sim alguns pensamentos mais profundos, nós temos sim as angústias, as penúrias da adolescência, só que isso é deixado muito em segunda mão, tanto quando ela escreve na hora o diário, que são as partes que ela realmente escreveu em Terezinha, como nas outras partes que ela escreveu posteriormente quando a guerra acabou. Mas isso por quê? A psicologia explica. A prioridade é o bem-estar. Antes da gente se preocupar com questões filosóficas, com questões psicológicas, nós temos que estar bem. Saúde física, saúde mental, isso significa o quê? Sono, alimentação, proteção do frio, do calor extremo, bem-estar. E isso era tudo que era tirado da Helga e de todos os prisioneiros. Até onde sabemos, acredito que pouquíssimos não sofreram todos esses tipos de violência. Então nós temos na história da Helga todo tipo de dificuldade que seja possível um ser humano enfrentar. Passa-se fome, passa-se sede, passa-se frio, tem os problemas de relações com pessoas, porque ainda que esteja passando todos esses tipos de dificuldades físicas, cada pessoa é um universo e esses universos se chocam porque eles competem, porque eles precisam de espaço, porque eles precisam de atenção, porque eles precisam de carinho, porque eles precisam se sentir vivos, eles necessitam se sentir humanos. E a todo momento, a forma como todos esses prisioneiros são tratados pelos chefes, por quem está controlando, sejam essas pessoas judeus que conseguiram algum privilégio para agirem dessa forma, ou alemães ou tchecos, é a desumanização. As pessoas não são tratadas como um ser humano, elas não são tratadas pelo nome, elas são tratadas por um número, elas passam frio extremo, calor extremo, diversos tipos de tortura mental e física, chicotadas, e a todo momento elas perdem, tentam roubar delas todos os elos, todas as conquistas humanas que a humanidade criou nesses séculos todos. Então elas comem com a mão, elas não têm escolha do que comer, elas enfrentam todas as dificuldades humanas que se pode enfrentar. Sobre o livro da Helga, eu tinha lido o livro da Anne quando eu tinha uns 13 para 14 anos e eu amei, amei, amei. Como eu acabei de falar, eu parei 2 semanas quando estava quase acabando porque eu não queria que acabasse. Depois, quando eu terminei de ler, eu li de novo. Depois de todo esse tempo eu não li mais, eu ainda estava conversando com uma amiga, acho que no começo desse ano, sobre ela não ter gostado do livro, porque a Anne era muito mimada, era muito chata, e que eu realmente li adolescente, então eu não sei se eu teria essa percepção hoje. Mas sobre o Diário de Helga, não tem esse preconceito que eu tive de não ler porque é mais um diário. É um diário maravilhoso e me inspirou nesse momento a procurar mais, a querer ler novos diários, conhecer novas histórias, até para que a gente possa impedir que isso não aconteça mais. Eu super indico para vocês, tenho certeza que vocês gostaram muitíssimo. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir até o final. Tchau!